CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto chegando com os nossos destaques desta quarta-feira, e você também pode encaminhar para a gente a sua dúvida e pergunta 992994297. A gente está falando de combustível hoje, né, do preço praticado aí no mercado, mas também chegou a hora da tecnologia e das dúvidas de todos nós. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Celular roubado pode ser rastreado mesmo depois de desligado? Então, Fernanda, essa é uma pergunta que muitos usuários, né, têm, né, infelizmente quem foi vítima, né, de um roubo, né, de celular, de um furto de celular, né, tem essa questão. Realmente o roubo de celulares é uma dor de cabeça para os usuários, além, obviamente, da perda financeira, tem a perda das informações, se não tinha backup daquelas informações que estavam gravadas naquele dispositivo. E a pergunta é possível rastrear um celular roubado mesmo desligado? Bom, a resposta depende, né? Na verdade, porque o Google e a Apple, né, ou seja, Android e iOS, têm serviços de rastreio de celulares perdidos. E eles também esses serviços possuem alguns serviços de localização que vão rastreando o aparelho antes dele ser desligado exatamente. Então, você precisa ativar esse serviço, ou seja, deixar esse serviço ativado, né, já no seu celular, e aí esse caminho vai ser rastreado o tempo todo, e na hora que ele for roubado, pelo menos você vai ter uma visão do último momento, do local onde estava o celular naquele último momento em relação a isso. Lembrando, né, que no caso do Android, tem uma função chamada Encontre o Meu Dispositivo. É um aplicativo, né, ou seja, um aplicativo que você pode baixar da Play Store, Encontre o Meu Dispositivo, né, você pode ir lá abrir o aplicativo e fazer a configuração. Você pode colocar lá a quantidade de informação, você consegue saber, inclusive, qual a quantidade de bateria que estava no celular naquele momento, se ele estava conectado a uma rede Wi-Fi, e consegue ver o mapa nessa questão. Você pode, inclusive, também, de acesso a uma página web, entrar no navegador, logar com o seu mesmo login que está associado ao celular, seu login do Gmail, e aí você, numa aba lateral, dentro do mesmo navegador, você pode digitar lá, Encontre o Meu Dispositivo, onde está o meu celular, e ele vai exatamente dar um mapa e dizer exatamente onde estava aquele telefone, aquele celular para isso, né, naquela questão. Você pode, inclusive, nessa função, tocar a campainha do aparelho, pode apagar remotamente os dados, pode bloquear o aparelho, inclusive, nessa função em relação a isso. A Samsung também tem uma função parecida com essa, que seria da mesma função do Encontre meu telefone do Google, que é um site chamado de findmymobile.samsung.com. Você vai também acessar esse site, findmymobile.samsung.com, vai criar lá a sua conta e vai associar a sua conta do aparelho da Samsung ao seu aparelho. E a partir daí também vai fazer um rastreamento. Você pode, inclusive, fazer um bloqueio remoto ou pode também enviar a última localização. No caso do iPhone, né, ele também tem uma função chamada Buscar iPhone, que permite encontrar o modelo perdido também de forma bastante similar aos modelos do Android, né, para isso aqui. Então você vai entrar lá para ativar essa função, deixar ela ativa já, né, para você poder rastrear isso posteriormente. Entra lá em Ajustes do iPhone, clica lá no seu nome que você define no celular, seleciona a opção Buscar e aí compartilhar a localização. E aí, por causa disso, ele vai ativar a função e vai ficar armazenando essa localização do celular. E aí, caso aconteça algum problema, você pode voltar lá no iTunes e ter acesso a essa função e saber exatamente aonde estava o seu celular, onde está o seu celular, né, antes dele ter sido desligado, por exemplo, né, para isso. E o pior quando a gente perde, que a gente não sabe se ele foi levado ou se a gente perdeu e vai recuperá-lo. Aí a gente fica com pena de desativar tudo, né? Tipo, deletar tudo. Exatamente. Por isso que é importante, é uma questão bem importante que você comentou, Fernando, porque por isso que é tão importante a gente fazer backup dos dados. Porque se eu sei que eu tenho um backup atualizado dos dados do telefone,
Eu vou lá, através dessas funções que eu coloquei, tanto do Android, Samsung e do iPhone, e posso apagar remotamente os dados que estão no meu celular. Com isso, pelo menos, eu não corro o risco daquelas informações, sejam contas bancárias, sejam informações pessoais sensíveis, fotos lá, ou documentos que eu tenho, que essas informações caem em mãos erradas, que podem ser utilizadas, inclusive, contra mim, né? Então, por isso que é importante eu ter um backup atualizado dessas informações que estão no celular. É. Isso, a gente só pensa nisso depois que perde, né? Exatamente, né? Por isso que é backup, é a mesma coisa do backup, né, do computador, né? A gente só pensa nesse tipo de situação quando dá um problema, e aí um problema do HD, por exemplo, e eu perdi tudo e não tenho como recuperar. Isso aí é bem, uma sensação bem ruim, viu? Bem ruim. Muito bom. Ó, já chegam perguntas aqui pro Gilberto Vamos lá. e a pergunta é da Zeneide. Ela não está falando sobre o smartphone perdido ou roubado, não, tá? Ela está te pedindo ajuda, de novo, para aquelas ligações recorrentes de celular, oferecendo de tudo, empréstimos, né? E virou um inferno na vida deles. E ela gostaria de saber, existe já alguma medida mais eficaz da gente bloquear isso? Infelizmente, assim, a gente não tem uma medida assim, que garanta 100% de efetividade para bloqueio dessas ligações. O que a gente pode fazer tem lá o site Não Me Perturbe, né, que você pode cadastrar o seu telefone. Algumas operadoras respeitam, outras não, né? Ou você pode usar, né, aplicativos, como tem aplicativos nativos do celular, né, ou tem aplicativos de bloqueio de ligações que você pode colocar no seu aparelho, e com isso você vai bloquear as ligações. Eu sei que é uma questão chata, porque essas operadoras normalmente têm muitos números de telefone, você tem que sair bloqueando todas elas. Mas o que é interessante é que esses aplicativos, principalmente assim, do Samsung, tem um aplicativo muito bom, que ele já te avisa quando o telefone toca, se é uma ligação que é classificada como spam. E aí, nesse caso, você não precisa nem atender, você já pode bloquear imediatamente a ligação. Então, ou seja, essa é uma questão interessante que você pode utilizar. Minimiza o problema, mas não resolve, né? Entendido. Bom, tem mais aqui. Tem a Vamos Silvia. lá. Eu preciso levar o meu celular para manutenção, porque ele quebrou a tela. Eu não gostaria Uhum. de apagar meus aplicativos de bancos que tenho, minhas redes sociais, mas eu tenho muito receio do que pode acontecer. Eu escondo, eu troco senha. O que funciona para você, Gilberto? Então, nesse caso, né, a recomendação, assim, se você realmente não quer apagar nada do aparelho, quer dizer, com a tela quebrada, inclusive, não sei se você tem acesso ainda a algumas coisas, né, mas é interessante que você ou troque a senha, que uma questão interessante, esconder. Pode ser, por exemplo, como o aplicativo lá de bloqueio, que a gente até comentou anteriormente no CBN Tecnologia, você pode utilizar, né, para bloquear os seus aplicativos, para que não tenha acesso. Mas para ter segurança mesmo, eu diria assim, para não ter dúvida sobre isso, o ideal realmente, infelizmente, é remover os aplicativos, tirar as fotos, documentos que você tem no seu aparelho, né, e para poder você não correr o risco de ter algum acesso indevido nessa sua conta de telefone. Então, ou você troca a senha, né, ou você esconde o aparelho, o ícone, né, do aplicativo, né, e aí tem funções como pasta segura, né, ou aplicativos de bloqueio de aplicativos, ou, né, você realmente remove os aplicativos do aparelho. Quando a gente remove, não há chance, por exemplo, de uma assistência técnica deles serem recuperados, não? Não, né? Não, não, aí não. Se você remover, não tem como. Porque a recuperação, né, deveria que pedir uma autenticação novamente. Então, como ele não vai ter, não tem chance de recuperar, né, nessa questão. Isso aqui é uma questão chata, porque você vai ter que reautenticar o aplicativo lá no caixa automático do banco, provavelmente, ou no aplicativo de internet banking lá do computador. Mas é uma forma mais segura, seria essa, né? Entendido. Porque eu, por exemplo, já removi aplicativos que não estavam em uso no meu celular e quando eu precisei de baixar de novo, eles vieram integrais, assim, como se eu nunca tivesse removido. Pode ter sido que ter feito um backup no seu aplicativo, na sua nuvem, né? Vamos chamar assim. Então, o aplicativo estava salvo, né? A parte de informações em relação a isso. Estava salvo na nuvem, nesse caso. Agora, se você
apagar o aplicativo de banco, por exemplo, né, e remover assim, ele do aparelho, mas assim, a chance de você ter recuperação sobre isso vai ser bem complicada. Acredito que não vai funcionar. Se você tiver realmente dúvidas sobre essa questão, quiser ter uma certeza absoluta, você reseta para a configuração de fábrica o aparelho, né? Você remove os aplicativos e reseta para a configuração de fábrica. E aí não vai ter chance de realmente recuperar, porque na verdade ele para recuperar, teria que ter a sua senha da nuvem para baixar o backup da nuvem em relação a isso. Então fica bem mais complicado. Entendido. Bom, gente, podem ir mandando perguntas, tá? A gente está aqui respondendo a outros assuntos, mas quem estiver ainda com dúvidas sobre conseguir localizar, rastrear, né, um celular que foi roubado ou furtado, como que funciona, se ele está desligado, se a situação é impossível, o Gilberto já começou a falar sobre este assunto e daqui a pouquinho também está lá no nosso podcast. Gilberto, vamos para os golpes? Vamos lá. O golpe tá aí. Muito Nunca bem. deixou de estar, né, Gilberto? Exatamente, Fernanda. Assim, o golpe dessa semana que a gente vai conversar aqui é um golpe bastante novo, recente, que tem acontecido aqui no começo, a partir do começo desse ano aqui, que é um vírus que ele intercepta transferências via Pix. Basicamente, o que o vírus faz é quando você, no seu aplicativo, né, no seu celular, que está infectado com esse vírus, chamado Brasdex, o nome desse vírus, você vai fazer uma transferência via Pix, né, com um aplicativo de banco, o vírus, ele altera o destinatário do Pix e o valor do Pix. E aí, você acha que está fazendo um Pix para uma certa pessoa ou uma certa empresa num certo valor, e, na verdade, quando você efetiva a transação, ele internamente troca o destinatário e troca o valor. E aí você só vai descobrir que esse vírus, né, fez essa alteração quando chega o comprovante, que você vê que não foi para aquela pessoa, aquela empresa, nem foi aquele valor em relação a essa questão. Esse vírus foi descoberto no final de 2022, como eu falei, agora no comecinho de 2023, né, e aí tem vários bancos, né, que já foram identificados como ataque. Então, Nubank, o Inter, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander e Caixa Econômica. Todos esses aplicativos já foram reportados e foram vítimas, né, desse tipo de vírus. Lembrando que o vírus está infectado no celular. Os aplicativos não têm culpa do processo. Eles são aplicativos seguros de todos esses bancos. A questão, basicamente, é que o celular está infectado e o vírus, quando detecta nesses aplicativos a execução da função de Pix, ele vai e faz essa mudança nos valores e destinatários da questão. Por isso que é tão importante você observar, na hora de fazer a transação, se tem algum comportamento estranho no seu aparelho. Normalmente, nessa hora que você faz o Pix, você fica com uma tela toda preta, o relato dos usuários, né, que foram vítimas disso. Quando você efetivou lá a transação do Pix, a tela fica toda branca, né, e você depois descobre que o valor não foi esse. Então, por isso que é importante a gente ficar atento ao comportamento estranho desses aplicativos de banco. O Luiz está com a mesma dúvida da Silvia, né, de deixar o smartphone em manutenção. Ele diz o seguinte: meu celular também queimou a tela e eu precisei de trocá-la, é claro, né? Não dava para ver nada. O técnico levou cerca de 1 hora para fazer o serviço. Corria algum risco ali? Pelo que eu entendi, ele não mudou nada, né? Então, exatamente. Assim, correr o risco sempre é um risco, porque mesmo nesse período bastante exíguo, se você não acompanhou a manutenção, se você não ficou olhando, né, o que foi feito ali do lado do aparelho, óbvio que pode acontecer, não estou falando que ia acontecer, mas pode acontecer de cópia de documentos, cópias de informações que estão armazenadas no seu celular, né? Principalmente quem salva senhas, por exemplo, navegadores, né, em relação a isso. Então, por isso que é importante essa situação e, obviamente, que o risco existe, né? Não tem dúvida. É um tempo pequeno, mas o risco existe. Uhum. Mais uma pergunta agora é do nosso ouvinte, Gerson. Gilberto, porque algumas vezes, quando a gente está falando ao celular, dá para ouvir a nossa própria voz? É um problema do aparelho, da rede? Legal. Essa é uma pergunta bem interessante, Gerson.
que acontece? Isso normalmente acontece, não sei se é o caso que você está relatando, mas normalmente acontece quando você está falando de uma operadora, você tem uma operadora e está falando com outra operadora, ou você está falando de celular, né, ou seja, duas operadoras de celulares diferentes, ou você está falando de um operador de celular para o número fixo. Por que acontece esse eco, né? Basicamente, na interconexão entre as operadoras, se a impedância do sistema não for exatamente igual, ou seja, a resistência ou a impedância dos sistemas não for exatamente iguais, parte da sua voz vai retornar para a sua ligação como uma forma de eco. Então, isso normalmente é um casamento de impedância impreciso entre as operadoras. Então, isso normalmente acontece quando você está falando com operadoras diferentes. Né? Mas é verdade isso aí, e isso aí acontece por causa dessa função, né? Esse erro de configuração, vamos chamar assim. Entendido. Tenho mais, vamos lá. Vamos lá. O Ricardo, não existe uma função, Gilberto, num telefone celular, tipo visitante? Você bota tudo lá só para o visitante não ver nada? Em alguns aparelhos mais novos, o Android versão mais nova tem essa função. Você pode criar um espaço, né, de visitante. Mas, na verdade, pro técnico, né, isso não vai ser uma barreira para ele nessa questão. É uma questão interessante, que esse meu vídeo até me permite comentar. A Samsung lançou agora na versão nova, na última versão do Android dela, uma versão, um modo manutenção, né? O que é o modo manutenção? Ele vai pegar, você vai escolher o que você quiser, né, dentro do seu aparelho e vai mover para uma pasta criptografada dentro do aparelho. E aí você pode entregar esse aparelho com senha, né? Obviamente com senha. E aí você vai entregar esse aparelho de manutenção, ele vai ter acesso apenas à parte do que está fora dessa pasta, né? E aplicativos, documentos que você moveu para dentro dessa pasta vão ficar protegidos com essa criptografia e essa senha. E aí o técnico vai conseguir fazer a manutenção do aparelho, trocar uma tela, trocar algum tipo de, ou a parte de carcaça, alguma coisa parecida, algum alto-falante, né? Sem que tenha acesso a essas informações. Mas isso é uma função específica lançada agora recentemente pela Samsung, né, que é o chamado modo manutenção, para isso. Mais uma pergunta do Fernando. Lá. Em alguns celulares existe a tal da pasta secreta, não é isso? É para isso? A pasta secreta também é para isso, exatamente. Isso é uma função um pouco mais antiga da função do Android, que você consegue mover. Normalmente, nesse caso, seriam mais documentos, fotos, documentos, que ele consegue mover para essa pasta criptografada, estou chamando de pasta segura. Cada fabricante tem um nome, né? Pasta segura, pasta secreta. E essa pasta, ela é uma pasta criptografada também, com senha, e o que você colocou ali dentro, só com a senha você consegue ter acesso. Eu nunca reparei nessa função pasta secreta. Onde que ela ficava? No Android tem, no iPhone não. Entendido. No Android então, dá para usar, quem tem? Quem tem dá para usar, né? Dá para usar. Tá. Então, essas são as nossas dúvidas de hoje, Gilberto. Te agradeço muito pela participação, hein? Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas várias participações aí. Lembrando que o CBN Tecnologia está nos principais portais, né, de podcast. Quem quiser ouvir novamente aqui nosso comentário do CBN Tecnologia, pode ir lá no cbnvitoria.com.br ou nos vários portais aí de podcasts aí. Vai ser um prazer aí ajudar aí no entendimento, no uso da tecnologia no nosso dia a dia. Um abraço. E até sexta-feira com mais tecnologia. Isso aí, a gente te espera na próxima sexta.